Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos continuar no mesmo texto que nós iniciamos, continuarmos, no mesmo capítulo de semana passada. Nós vamos ler o versículo 17 até o versículo 24. Quando nós estudamos o credo, meus irmãos, o credo ele foi concatenado provavelmente ali no final do século V, indo para o século VI da história, e o credo ele afirma questões centrais a respeito da fé cristã, no que diz respeito ao perdão, justificação e remissão de pecados, e também a nossa esperança de ressurreição para a vida eterna. Tanto que essa parte final nós cremos na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém? E desde o início da igreja houve essa confessionalidade, essa certeza de que nós fomos justificados por Cristo. Nós fomos absolvidos da pena que era destinada a nós. Quando a gente anda ao longo da história da igreja, chega na Reforma, Martinho Lutero, ele usa um lema, ele cita uma frase que é simul justus et peccatori, que significa que ao mesmo tempo que eu sou justo, eu sou também pecador, ou simultaneamente justo e pecador na mesma realidade. É uma afirmação reformada que tem justamente a âncora num pilar da fé cristã apostólico, que é: eu creio na remissão dos pecados, Cristo já me justificou, Cristo já me lavou dos meus pecados, eu já sou santo diante de Deus. Mas ao mesmo tempo eu vivo em uma realidade caída, e é por isso que eu preciso crer que eu um dia vou ressuscitar, a minha carne será uma carne incorruptível, nós vamos ter a ressurreição dos nossos corpos. E quando nós falamos sobre a confessionalidade nisso, meus irmãos, é um convite a nós crermos na obra de Deus em nós. Mas que obra nós estamos falando? Quando nós estamos em dias difíceis e quando nós resgatamos a ortodoxia primitiva, o credo dos apóstolos, nós queremos dizer e queremos abraçar que cremos na obra santificadora do Espírito Santo em nós, em um mundo que é caído em pecado. E por isso eu queria ler com você o versículo 17, o versículo 24 de Efésios. Vamos juntos ler esse texto para que a gente compreenda a vontade de Deus para nós, no que diz respeito à nossa confissão, no que diz respeito a como nós cremos nesse Deus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento interior que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, a vos revestir do novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Deus, porque o Senhor fala conosco. E nessa manhã eu peço, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito agindo em nós, fale conosco nessa manhã, Senhor. Confronta os nossos corações, aviva os nossos corações por meio de sua palavra. Tua palavra que gera todas as coisas, venha gerar em nós a vida de Deus. É o que eu te peço agora. Nós sujeitamos a nossa mente e o nosso coração a Ti, Senhor. Nós nos submetemos a Ti, Senhor. Nós pedimos, captura a nossa afeição a Cristo agora, Senhor. É o que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém? Meus irmãos, semana passada nós começamos o texto de Efésios capítulo 4. E quando você volta no versículo 1, fazendo um gancho com esse versículo 17, nós estamos falando que existe uma maneira correta de se viver. E existe um chamado que o Evangelho nos dá. E o Evangelho nos anuncia a obra redentora de Cristo Jesus. O Evangelho nos anuncia a sabedoria,
insondável de Deus em nos escolher, nos eleger antes da fundação do mundo, para sermos o seu povo. Ele nos faz seu povo, nos anuncia que somos uma família, um povo de Deus. E nós somos inseridos dentro dessa realidade por meio da obra redentora de Cristo Jesus. E essa obra é uma obra que acontece na cruz do Calvário em nosso favor, mas ela é uma obra que também acontece progressivamente à medida que nós nos enchemos e somos revestidos pela vida que o Espírito Santo dá para nós. E essa vida é a vida de Deus, é a vida de Cristo. E agora, no texto que nós lemos, Paulo está falando: olha, meus irmãos, eu dou testemunho no Senhor, que uma vez eu era essa pessoa perdida, e agora não sou mais, porque sou capturado pela beleza de Deus, sou cheio da presença de Deus. Eu quero encorajar você também que está me lendo, olha aqui, você não ande mais como andavam, ou como vocês veem os seus amigos gentios andando. Paulo aqui nessa primeira parte, ele fala para nós andarmos de acordo com a nova medida de vida que nós temos, de acordo com a realidade que Deus propõe por meio do seu Espírito para nós. O texto vai dizer para a gente não andar mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância e dureza de coração. O que Paulo está promovendo para nós aqui, meus irmãos? Paulo está dizendo para nós: meus amigos, uma vez vocês eram pessoas totalmente contrárias à realidade de Deus. Quando Paulo fala sobre pensamentos fúteis, meus irmãos, ele está falando o quanto a criação, o quanto nós, quando não estamos resgatados por Deus, somos deploráveis. E a coisa que nós pensamos, que seja mais poético, mais belo, ou a coisa mais incrível que você acha que você possa pensar, distante da realidade de Cristo Jesus, apartada da revelação de Jesus, é fútil. Paulo está dizendo: olha, as coisas que os homens pensam sem Deus são inúteis. E não somente isso, são obscuras. São coisas que confundem a mente e confundem a razão humana, mesmo que pareça razoável, mesmo que pareça até fazer sentido. Não foi para isso que o homem foi feito. E Paulo está falando justamente isso: não andem mais dessa maneira. Antes vocês eram essas pessoas que tinham os pensamentos fúteis, tinham um entendimento obscurecido a respeito da realidade da vida, de quem Deus é. E por que Paulo está falando isso, gente? Paulo está falando isso já que a igreja, ela é obra do Espírito, e essa igreja é santa, ela é una. O povo que pertence a essa igreja deve ser santo. E a maneira como é expresso isso é a forma como nós abandonamos a maneira antiga de viver e abraçamos a nova maneira de viver. Paulo está falando justamente sobre isso, que por conta da realidade de pensamento obscuro, da razão de Deus, do conhecimento de Deus, nós vivemos uma vida separada da vontade e do conhecimento de Deus. E sabe o que é mais cômico ou constrangedor aqui? Porque no versículo 18 vai dizer que nós estávamos separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração. Existe aqui um fator muito sério. É que todos os homens que estão em pecado, que não foram resgatados do império das trevas, são culpados de não conhecer a Deus. Paulo está dizendo isso para nós, que não foi falta de missionário, não foi falta de ensino teológico, foi você ser amante de si mesmo, foi você buscar mais os seus próprios interesses, mais a sua satisfação nas coisas desse mundo, e não no deleite de Deus, que faz os homens serem condenados e deploráveis diante de Deus. Eu sei que no mundo da informação hoje a gente pode dizer que é quase impossível alguém não conhecer a Deus. Mas imagina no tempo de Paulo. Paulo está dizendo justamente isso: os homens não conhecem a Deus porque eles estão distante de Deus e acorrentados, aprendendo cada vez mais na escola do pecado e não na escola de Cristo.
Eles são cativos. E a única coisa que pode libertar eles é a boa notícia de Deus, de que Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo faz com que nós venhamos nos assentar nas regiões celestiais com Ele. Cristo faz um povo por meio do seu Espírito, um só povo, formado de judeus e de gentios. E essas pessoas não estão nesse lugar, não porque simplesmente faltou recurso ou vontade de Deus, mas Deus entregou eles às suas próprias paixões. E é por isso que quanto mais você vê o mundo crescendo em maldade, em malignidade, mais mostra que o mundo, ele é carente de Deus, mas ele, ao mesmo tempo que ele é carente de Deus, ele é inimigo de Deus. Porque Paulo não está falando aqui de um acidente moral. Ele está falando de pessoas que vivem muito bem se deleitando no pecado. Ele não está falando de pessoas que têm nojo, mas é aquilo que existe. As pessoas não querem saber a verdade de Deus. E é por isso que quando nós falamos sobre a remissão dos pecados, ela é uma boa notícia para nós. Porque Paulo está falando, não andem mais como vocês andavam, porque Cristo, Ele redimiu vocês para uma nova vida, uma nova criação. Não vivam como a velha criação que é obscura, abandonada, distante de Deus. Não viva uma ignorância consciente da graça e do favor de Deus, porque esses homens, eles são conscientes do prazer do pecado. E eles estão a cada vez mais se afundando no seu falso conhecimento de si mesmo. É isso que Paulo está falando nesses primeiros versículos. A prova disso é que no versículo 18 vai dizer, havendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. O que Paulo está falando é, meus amigos, vocês foram tirados, vocês foram resgatados desse lugar em que vocês pecavam com muita vontade. Vocês foram inseridos na realidade do reino de Deus. Vocês foram inseridos na natureza de Cristo. Vocês foram salvos, redimidos. Mas existem pessoas que são cada vez mais insensíveis à realidade da revelação de Deus. E a prova disso é que elas cada vez mais se entregam à devassidão. Cada vez mais elas estão pecando com vontade, não por acidente. E é isso que é a beleza do Evangelho para nós. Por quê? Nós continuamos, e é muito legal, em casa nós conversamos sobre ser pecador com as crianças, né? Então é interessante quando a gente fala, e aí, você é pecador? Eu sou pecador, papai. Não, mas você é santo também, porque Cristo te santificou. Não, mas eu sou pecador. O Benjamim, quando descobre que ele era pecador, tudo, não, mas eu sou pecador, né? Então, às vezes, a gente como crente age como bem. Que, nossa, eu sou um lixo. Mas a realidade do Evangelho é que, não, você não é só um lixo. Né? Você é santo. Você é muito mais do que um lixo. Deus te comprou com o seu precioso sangue. E você não deve viver mais como um lixo. E a beleza do Evangelho é justamente essa. Olha, se você é pecador, você é um pecador em remissão. Você é um pecador em transformação para a nova vida. E se você peca, e nós pecamos, não é mais por avidez, não é com desejo de pecar. É porque existe uma anomalia ainda, lutando contra a nova realidade que te alcançou, que é a nova vida em Cristo. E quando nós pecamos, nós precisamos, meus irmãos, e aqui sendo muito pastoral e aplicativo, quando nós pecamos, nós precisamos realmente sondar o nosso coração. Se o nosso coração encontrou deleite no pecado, ou se aquilo é algo que a gente, se sente mal de ter feito. Porque se você e eu, quando pecamos, não temos em nosso entendimento, no nosso coração, um mínimo de caramba, não deveria ter feito isso. É só isso.
Isso já basta. Se nós não temos isso, provavelmente nós não fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Provavelmente nós estamos vivendo como essas pessoas que Paulo fala para nós não vivermos. Provavelmente o pecado já cauterizou a nossa mente, já obscureceu o nosso entendimento a ponto de que nós não consideramos o fato da obra de Deus em nós, por meio do seu Espírito, de nos tornar santos. Porque ao mesmo tempo que nós somos justos, nós somos pecadores. Mas o pecado não apaga a justiça e a santidade, a santificação que Deus operou e está operando em nós. Porque nós não nos tornaremos santos, Ele já nos declarou santos. E se Ele nos declarou santos, nós precisamos viver a medida dessa santidade. Se eu e você, quando pecamos, não temos isso, poxa, não devia ter feito isso. Questione a si mesmo agora, se talvez você nasceu de novo. Porque isso é o mínimo. Isso é a porta de entrada para o Espírito Santo restaurar, modificar os nossos corações em relação a quem Deus é, o que Deus fez em nós e o que Deus deseja de nós para nós vivermos para a sua glória. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é tão sério que Paulo vai continuar dizendo no versículo 20, vocês não aprenderam assim de Cristo. Vocês não aprenderam a habitar com o pecado de uma maneira harmoniosa. Eu sei que esse lema da reforma, ele parece ser harmônico, mas na verdade, Lutero está justamente colocando preto no branco ali, olha, o pecado é um problema, mas ao mesmo tempo que o pecado é um problema, a justificação de Deus, a remissão dos pecados é a solução. E nós precisamos crer nisso. E é por isso que quando nós vamos ver o credo, ele fala, nós cremos na remissão dos pecados. Porque se nós não crêssemos na remissão dos pecados, meus irmãos, o que seria o cristianismo e o evangelho para nós? Seria uma religião fraca. Seria uma religião caída como qualquer outra religião, de qualquer outro tipo de segmento religioso. Por que o cristianismo é uma religião poderosa? Porque existe um Deus todo-poderoso, fazendo a sua obra santificadora em nós. Porque se não existisse isso, meus irmãos, nós seríamos falsos moralistas. E olha, quantas pessoas, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, são falsas moralistas? São pessoas que arrotam uma santidade, mas não a santidade de Cristo. Eles não aprenderam com Cristo. Eles subverteram o ensino de Cristo para o seu próprio benefício. Para ter um status na sociedade, para ter um nome, para se dizer alguém muito belo diante dos homens, mas horripilante diante dos olhos de Deus, e Deus vai derramar a sua ira sobre essas pessoas. O evangelho, o cristianismo, meus irmãos, ele não promove uma melhora de vida, ele promove uma nova vida. Se o que você procura é melhorar a sua vida, acho que o budismo é uma boa religião para você. Se você procura melhorar a sua vida, talvez a macumba seja melhor para você. Porque o cristianismo, o evangelho está promovendo para nós nova vida. Mas não é uma nova vida segundo a sua perspectiva. É a nova vida que nós aprendemos de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo está falando, vocês aprenderam de Cristo outra coisa. Vocês não aprenderam a viver pecando com avidez, vocês não são esse tipo de gente mais. Vocês, gentios, vocês são agora, mais do que gentios, vocês são um povo, raça, nação eleita de Deus. Vocês foram inseridos na realidade do povo de Deus. Vocês podem estar vivendo em Éfeso, que é um lugar terrível, porque Paulo estava escrevendo para uma igreja em uma cidade terrível, promíscua. Vocês podem viver e até mesmo comer e continuar fazendo as mesmas coisas, mas vocês agora não pertencem mais a este mundo. Vocês não pertencem mais a essa realidade, a essa natureza. Vocês possuem uma nova cidadania. Vocês possuem uma nova vida em Cristo Jesus. Vivam como ela. É por isso que nós começamos semana passada no capítulo 4, que vocês vivam segundo a vocação que vocês receberam. Paulo vai dizer no versículo 21, se é que de fato vocês ouviram de Cristo,
Vocês foram instruídos conforme a verdade que está em Jesus. Paulo aqui é muito interessante quando a gente vai estudar no texto original. Alguns manuscritos, eles omitem essa ideia de que a verdade ela fosse uma segunda coisa, um anexo a Cristo. Paulo aqui ele está falando a verdade está em Cristo Jesus. E a Almeida século XXI ela traduz isso com muita fidelidade e até mesmo gerando esse senso de que a verdade está em Cristo, mas não como um anexo, mas porque Ele é o possuidor e é a própria verdade que nós precisamos aprender. Quando nós falamos sobre aprender de Cristo, nós não estamos falando somente de aprender uma matéria, meus irmãos. Nós não estamos só falando de nós aprendermos um conceito de vida. Nós aprendemos a viver na vida e a vida de Cristo com Cristo. Não existe uma coisa separando a outra. Vida só encontra em Jesus. E nós precisamos aprender então a viver a vida de Jesus, em Jesus, com Jesus. Paulo está dizendo isso para nós. O cristianismo não é uma coisa apartada da realidade de Cristo. Não pode ser. Embora muitas pessoas vivam dessa forma. Se você é cristão e eu também sou, nós precisamos viver como Cristo, em Cristo, para Cristo, a vida de Cristo. E é isso que Paulo está demonstrando para nós. E como que nós vivemos isso, meus irmãos? No versículo 22 até o versículo 24 nós começamos a ver o que Paulo começa a dizer para nós, com uma metáfora, com uma analogia, com uma forma pedagógica de nos ensinar a nova vida, que é justamente a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que nós falamos agora, no começo, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Karl Barth, quando ele comenta Romanos capítulo 8, que fala basicamente a mesma coisa, Paulo escreve isso em Romanos capítulo 8, Colossenses, ele repete esse aspecto da nova vida de Deus para nós. Ele vai dizer o seguinte, que o velho homem que o crente precisa se despir é o Adão, e o novo homem que o crente precisa se vestir é Cristo. Isso quer dizer para nós que nós vivemos a vida que o Evangelho propõe para nós, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna que nós estamos confessando no credo, a partir do momento que agora nós somos revestidos da vida de Cristo, como uma roupa nova, como algo que nós abraçamos, que nos tem, que faz com que os nossos maus desejos sejam acabados e nós venhamos almejar as coisas celestiais. Faz com que os nossos membros, as nossas paixões sejam silenciadas e submetidas a uma maneira de viver que não é humana somente. Ela é poderosa porque o Espírito está gerando em nós essa vida. Não é sobre você dar 10 passos para largar um vício. É sobre você nascer de novo. É sobre você ter uma nova natureza. E quando nós falamos sobre nova natureza, e aqui já vou dar um spoiler, semana que vem nós teremos um convidado para pregar sobre isso, Samuel da Metodista. Ele vai pregar com base no sermão de John Wesley. E John Wesley foi um homem que bateu muito sobre essa realidade do novo nascimento. O cristão precisa aprender que se ele não nasceu de novo, se ele não experimenta a realidade do novo nascimento, ele nem crente é. E Paulo está falando justamente sobre isso. Meus irmãos, se nós vivemos uma vida socialmente legal, mas que não representa e não glorifica a Cristo, e não é visível Cristo trabalhando em nós, nos aperfeiçoando para o seu dia, você não vive o Evangelho. Você colocou outra roupa e não a roupa da nova natureza, porque a nova natureza aguarda ansiosamente a ressurreição da carne e a vida eterna. A nova natureza, ela antecipa a ressurreição da carne no nosso interior. Nós já colhemos os primeiros frutos, como Paulo vai dizer em Romanos. Nós já estamos desfrutando de uma natureza incorruptível em nosso interior por meio do Espírito Santo. E quando nós começamos a experimentar disso, coisas acontecem com a gente.
Paulo vai dizer no versículo 23 que nosso espírito, o espírito da vossa mente, ele é renovado. O que isso quer dizer para nós? Quando nós olhamos para a tradição bíblica, a mente e coração eram a mesma coisa. Os filósofos gregos, eles sabiam que mente e coração é a mesma coisa. Não tem esse negócio de razão e emoções à saída. Não tem, na Bíblia não tem isso. Razão, coração e mente é a mesma coisa. Porque ali está a fonte de toda a vida, que é o que Provérbios vai dizer em Provérbios 4. A mente humana, ela precisa passar por um renovar. E meus irmãos, isso tem muito a ver com aquilo que Ezequiel, o Senhor prometeu por meio de Ezequiel no capítulo 36, de nos dar um novo espírito. Não é só sobre fazer coisas certas, é sobre receber algo novo que homem nenhum pode dar. É sobre receber a vida de Deus. E o mais interessante é que, tanto aqui como talvez em Romanos 12, essa renovação da mente não é algo simplesmente monergista ou de um lado só, em que Deus dá isso. Paulo, ele escreve, e aqui não é sendo, não é traindo a teologia da nossa comunidade, mas é o que a Escritura está dizendo para nós, é que existe um papel de nós buscarmos essa renovação, de nós buscarmos essa vida que Deus já deu para nós em Cristo Jesus. Paulo está dizendo justamente isso, meus irmãos, a renovação da vossa mente, a troca de coração ferido, de coração errado, para um novo coração, para uma nova maneira de sentir, para ter novas vontades segundo Deus, é papel de nós buscarmos. A renovação da mente, a metanoia, é coisa que o Espírito Santo promove, mas nós buscamos. E é isso que Paulo está falando para nós. Você e eu, nós precisamos olhar para esse texto, e ao mesmo tempo que aqueles irmãos em Éfeso liam e viam isso e entendiam, Deus propõe para nós uma nova sede de razões, de sentimentos, de vontade. Nós precisamos buscar isso. Porque é isso que Paulo está promovendo para nós. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Cristo abriu a possibilidade de nós termos uma nova natureza, a sua natureza. Cristo nos deu a possibilidade de entrarmos na nova criação de Deus. E a prova disso é que o Espírito é derramado sobre nós. Mas existe um chamado a nós sermos renovados no espírito da nossa mente. E meus irmãos, isso é meu papel, isso é seu papel. Poder desfrutar e beber da água viva que já é dada de graça para nós em todo momento. Paulo vai falar no versículo 24, e para nós finalizarmos, que nós precisamos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. E o que Paulo está terminando para nós aqui, meus irmãos, é que nós precisamos ter plena confiança de que Cristo é a natureza que nós precisamos ter, que Cristo é a natureza que nós já temos segundo o Espírito morando em nós, e que agora não sou eu quem vivo, mas Cristo está vivendo em mim. Que esse novo homem não fala sobre uma pessoa que aprendeu alguma coisa em algum retiro, que fez uma imersão, que fez alguma coisa. Esse novo homem fala da nova criação de Deus, de ele ter ouvido o chamado de Deus para a salvação, e ele ter correspondido e nascido de novo, por meio do poder do Espírito. O que nos questiona nessa manhã, meus irmãos, é justamente isso. Se nós entendemos que a obra de Deus, ela é santificadora para nós. Porque de verdade, Deus fez um povo santo e nos inseriu nesse povo para nós sermos santos nesse povo. Se eu e você, nós não somos santos, e estamos dizendo que estamos nesse corpo de Cristo, na comunhão dos santos, sem santidade, nós somos falsos irmãos.
Quando nós falamos sobre a remissão dos pecados, é justamente sobre isso, sobre nós cremos que Cristo já pagou, Cristo já apagou os nossos pecados, Ele pagou a dívida dos nossos pecados. Mas isso faz a gente viver como sem pecado daqui por diante. E se nós estamos inseridos na realidade do corpo de Cristo e vivemos habitualmente no pecado, João vai dizer que nós somos filhos do diabo. E você pode cantar a música, És meu filho amado, não vai mudar em nada se você não foi afetado pela realidade do novo nascimento. A comunhão dos santos, meus irmãos, envolve, não somente nós termos comunhão uns com os outros, como nós vimos na semana passada, mas envolve em você ser santo para ter comunhão. Envolve nós mudarmos radicalmente a nossa vida. E sim, isso é possível por meio do poder do Espírito em nós, mas nós precisamos viver de acordo com a vocação que foi nos dada, de sermos o povo de Deus. Uma igreja santa, um povo santo, pessoas que individualmente foram lavadas, regeneradas e agora vivem para a glória de Cristo. São pessoas que são declaradas santas, inculpáveis diante de Deus, mas progressivamente estão vivendo a santidade que Deus está propondo para elas. Sabe aquela mentira que as pessoas falam para conhecer, para fazer barulho nas redes e nas cidades, quando você abre uma igreja moderna que fala proibido pessoas perfeitas? Isso é mentira, o Evangelho não fala sobre isso. Porque se isso fosse verdade, Cristo não morreria na cruz pelos nossos pecados. A igreja é o lugar dos santos aperfeiçoados pelo Senhor, meus irmãos. A igreja é o lugar de pessoas que foram chamadas à justiça de Deus, não porque elas fazem coisas certas. Porque se você baseia a santidade em acertos que você tem um problema. Porque uma hora você vai errar e você vai deixar de ser santo. Só que a boa notícia de Deus para nós é que Deus já nos declarou santos. Por meio do seu Filho. Ele nos deu a sua natureza. A natureza do Filho de Deus. E agora Ele quer que a gente viva como esse Filho de Deus em comunidade. Uma comunidade escatológica, meus irmãos, que já sabe que um dia vai ressuscitar em carne e osso, que vai receber um corpo glorificado porque já recebeu o Espírito de Deus. O cristianismo, meus irmãos, ele aponta para realidades vindouras como se nós já estivéssemos vivendo isso. E quando nós citamos o credo dos apóstolos, nós estamos fazendo isso. Nós cremos em coisas que nem aconteceu, mas nós já vivemos essa realidade, porque nós cremos. É sobre isso. É sobre nós resgatarmos o nosso coração da incredulidade, de achar que Deus não poderia fazer o que Ele fez por nós. Nos dar uma nova maneira de viver. Fazer com que nós venhamos glorificar a Deus por essa maneira de viver para a sua glória. Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. Santidade é um requisito para nós vermos o Senhor. É isso que o texto bíblico vai dizer, sem santidade nós não veremos o Senhor. Sem santidade nós não veremos a Deus. Sem santidade Deus também não é visível em nós. E meus irmãos, o apelo das Escrituras para o povo de Deus sempre: sejam santos, pois eu sou santo. Perceba que o chamado à santidade é um chamado a viver a partir da natureza de Deus que é santo. E o que Deus faz por nós é te dar essa natureza em Cristo Jesus. E nessa manhã, nem preciso apelar, mas todos nós precisamos de santidade. Todos nós precisamos mais da renovação da mente e do coração. Então eu quero convidar você, nesse momento, a ser humilde diante de Deus. Do Deus que é santo, do Deus que é todo-poderoso,
que nos chama a ser santos nessa manhã e pedir a sua santidade em nós. Você não precisa, talvez, saber como orar, mas você precisa ter a certeza de algo que Cristo fez por mim e por você, que é justamente abrir o caminho, o acesso ao trono da graça para nós acharmos favor no tempo oportuno. E quando nós nos achegarmos diante de Deus pedindo santidade, lembre-se que Ele não vem com ira, mas vem com santidade sobre nós, porque é isso que Ele fez quando deu para nós o seu Espírito. É isso que Deus deu para nós quando nós nos achegamos a Ele. Ele deu a vida de Deus para nós. E é só isso que faz com que nós venhamos ser guardados da pecaminosidade e venhamos viver uma fé, não somente nominal, mas uma realidade visível de pertencimento ao povo de Deus, de homens e mulheres que foram remidos dos seus pecados, que andam na estrada da justiça, como Isaías vai dizer, onde as suas mãos estão limpas, onde eles andam por um lugar que levam ao reino de Deus. Isaías 35 fala sobre isso, sobre Deus fazer rios no ermo, caminhos no deserto para que o povo passe. E onde eles passam, por onde eles estão andando, é o caminho da santidade. Eles andam, não tropeçam, não caem, porque Deus, em sua misericórdia, provê um caminho para o seu reino, um caminho para a salvação. E o nome desse caminho é santidade. Deus está aqui, meus irmãos. E eu quero convidar você, com esse temor, com essa certeza, sendo sensível, não como os antigos hábitos que nós tínhamos de dureza de coração, mas sendo sensível à revelação de Deus nessa manhã. Você se posicione em quebrantamento e temor, pedindo santidade de Deus agora. Você pode fazer isso no seu lugar, você pode se levantar, você pode se ajoelhar, você pode fazer o que você sentir para fazer, mas nós precisamos da santidade de Deus. Eu quero convidar você a pedir isso para o Senhor nessa manhã.